Tudo começa aqui, numa linha de produção silenciosa, precisa e controlada ao milímetro. Milhões de microcomponentes são colocados sobre uma fina camada de fibra de vidro reforçada. Assim nasce uma motherboard, a fundação de todo o sistema. O fabrico começa com a base, as camadas de PCB, placas de circuito impresso compostas por fibra de vidro e cobre eletrolítico. Cada camada é gravada com circuitos microscópicos através de fotolitografia, semelhante à produção de chips. Essas camadas são empilhadas, pressionadas e aquecidas, resultando numa estrutura com até 12 camadas internas que transportam sinais elétricos vitais com precisão nanométrica. Depois vem o processo de perfuração CNC. Milhares de furos minúsculos são abertos com brocas de 0,2 mm, permitindo a interligação entre camadas. Esses furos são revestidos com cobre líquido, criando vias condutoras que ligam todo o circuito. É aqui que a motherboard ganha vida elétrica. A fase seguinte é mais crítica, o SMT Surface Mount Technology. Milhares de resistências, condensadores e chips são soldados em segundos por máquinas de precisão. A temperatura e o tempo são controlados com margens de erro mínimas. Após a soldadura, cada placa é analisada por raio-x digital para garantir ligações perfeitas. Uma única soldadura defeituosa pode comprometer o desempenho. Cada unidade passa por testes funcionais, sendo forçada a trabalhar sob carga antes de ser aprovada. Mas o que realmente acontece dentro de uma motherboard? Por baixo do design visual esconde-se um mapa elétrico e lógico cuidadosamente desenhado. Cada pista de cobre transporta sinais elétricos a velocidades de GHz, 1000 milhões de ciclos por segundo. A CPU socket é o trono do processador. Centenas de pimos dourados fazem contacto direto com o cérebro da máquina. Ao lado, os VRMS, módulos reguladores de voltagem, garantem energia estável e limpa, evitando flutuações que poderiam danificar o chip. Mais ao lado, a memória RAM ganha destaque. Os slots DDR5 comunicam com o processador por canais duplos, oferecendo largura de banda colossal. Cada decisão do design, da distância entre trilhos ao tipo de material, influencia o timing, a estabilidade e a frequência máxima do sistema. O chipset é o intérprete silencioso do sistema, comunicando entre o processador, portas USB, discos NVMe, placas gráficas e outros componentes. Nos sistemas Intel, encontramos famílias como o H610, B760Z 790. Na AMD, os B650X670 dominam o cenário. Cada um define linhas PCIe, SSD SM2 e velocidade de memória. O chipset é a estrada por onde toda a informação viaja. Uma boa motherboard não é só circuitos, é gestão térmica e estabilidade elétrica. Cada dissipador é colocado estrategicamente para remover calor dos MOSFETs, VRMS e chipsets. A eficiência depende da qualidade dos metais e da geometria do alumínio. Modelos de topo têm camadas de cobre mais espessas para reduzir resistência e estabilizar temperaturas. É o detalhe que distingue uma motherboard comum de uma placa feita para durar. As motherboards modernas são centros de conectividade. Oferecem múltiplos slots M2, portas USB-C de alta velocidade, Wi-Fi 7, Ethernet 2.5 Gigabit e áudio de alta definição. Tudo isto sincronizado por controladores independentes e coordenado pelo chipset principal. Um layout bem planeado evita interferências e maximiza o fluxo de ar. A estética acompanha a performance, porque no mundo em Sinfor, forma e função coexistem. A BIOS é o primeiro código que dá vida ao hardware, inicializando o processador, detetando a memória e definindo as voltagens ideais. Sem ela, o sistema é apenas um conjunto de componentes adormecidos. As BIOS modernas oferecem perfis de desempenho, undervolt, XMP e controle total das ventoinhas. Pequenas otimizações podem significar grandes ganhos em estabilidade e temperatura. A motherboard é também um espelho da filosofia do utilizador. Gamers procuram RGB e overclock. Profissionais procuram estabilidade, suporte SCC e redundância.
O segredo está em escolher o equilíbrio certo para o propósito certo. Mesmo após anos, uma boa motherboard continua atual, com firmware e compatibilidade estendida. É a diferença entre montar um PC e criar uma máquina com identidade. Na NSYNFOR não vemos hardware. Vemos engenharia aplicada ao desempenho. Cada motherboard é analisada, medida e ajustada da eficiência dos VRMS à latência da memória. Testamos cada sistema como se fosse nosso. Quando o cliente liga o computador pela primeira vez, queremos que sinta mais do que potência, confiança. A tecnologia evolui. Transistores encolhem, barramentos aceleram, chips tornam-se mais inteligentes. Mas o princípio mantém-se, tudo começa na motherboard. É ela que liga, comunica e dá vida. É o verdadeiro ponto zero da inovação. E enquanto houver hardware montar, haverá uma marca portuguesa pronta a levar o desempenho ao limite. NSYNFOR, Engenharia do Desempenho. O futuro começa aqui.